Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Olá, torcedor goiano, olá, torcedor brasileiro, sejam bem-vindos ao Futebol 62, que satisfação recebê-los aqui em mais este Guia da Rodada. E agora nós faremos o guia da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A competição vai afunilando, hein? Restam apenas 14 rodadas para terminar a competição. Comigo, mais uma vez aqui, a Ana Lívia Dias. Olá, Ana, tudo bem? Olá, Gerli, olá para todos aqui nessa audiência maravilhosa. Vamos para mais um Guia da Rodada. Já estamos acostumados. Eu queria depois até pegar o nosso índice de aproveitamento, Gerli. Tá certo, vamos fazer um levantamento rodada a rodada, né? Como é que foi o nosso índice de aproveitamento. Vamos começar colocando na tela para você, torcedor, os jogos desta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Compartilhando aqui com vocês 10 jogos, como vocês sabem. Vamos lá, hein, Ana? Amazonas e Remo. Daqui a pouco eu venho trazendo, tá, torcedor, o local, o horário, fica tranquilo. Primeiro a gente só vai passar a lista de jogos. Amazonas e Remo, Paysandu e Volta Redonda, Coritiba e Ferroviária, Botafogo e Atlético Paranaense, Criciúma e Chapecoense, América e Operário, Avaí e Goiás, Novo Horizontino e Atlético, Cuiabá e CRB. E aí, Ana, quais são para você os principais jogos desta rodada? Vamos lá, Gerli. Os principais jogos da rodada. Essa rodada tá bem equilibrada, né? Mas Criciúma e Chapecoense, eu acho que entra como o principal de todos. E eu iria um segundo jogo também, assim, só para não deixar Criciúma e Chapecoense. Rapaz, vamos em Avaí e Goiás. Certo, o jogo do líder contra o Avaí, que vem caindo dentro da tabela, né? Também penso que, sem dúvida, o principal jogo da rodada é esse clássico catarinense, Criciúma e Chapecoense, duas equipes que vêm muito bem, que arrancaram e conseguiram entrar dentro do G4. E o meu segundo jogo que eu vou aqui é Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo, numa reação boa, venceu os dois últimos jogos. O Atlético Paranaense também venceu os dois últimos jogos. Quem conseguir ganhar esse jogo, se tiver vencedor lá em Ribeirão Preto, chegará a 3 vitórias consecutivas. Então, para mim, esses são aí os dois principais jogos desta rodada. E para você, entre esses 20 times, 10 jogos, quem é, Ana, o maior favorito da 25ª rodada? A pergunta mais difícil do nosso quadro, o principal favorito. Olha, Gerli, por jogar em casa e por tudo o que cerca, eu vou colocar o Coritiba como o principal favorito É um contra a Ferroviária. É uma boa opção, né? Essa do Coritiba realmente é uma boa opção, em que pese a Ferroviária venha crescendo aí dentro da competição, né? Tem perdido pouco nessas últimas rodadas, mas realmente é uma boa opção. Eu também vou no Coritiba contra a Ferroviária, mesmo reconhecendo esse bom momento da Ferroviária, colocando o Coritiba como o principal favorito desta 25ª rodada. E zebra, Ana, onde é que você sente o cheiro da zebra nesses 10 jogos? Ele, por mais que o Novo Horizontino venha em decadência, eu considero que ele é favorito jogando em casa contra o Atlético. Porém, sinto o Atlético firme na competição, que encontrou um equilíbrio finalmente. Por isso, acho que a zebra da rodada pode ser essa vitória do Atlético contra o Novo Horizontino. Eu vou no Amazonas contra o Remo, sabe? Considero o Remo favorito desse jogo, mas eu acho que pode ter sim, uma possibilidade da gente ter uma zebra lá em Manaus, em Amazonas e Remo, dois estados que têm uma rivalidade futebolística grande, que a gente nem conhece tanto aqui embaixo, mas lá em cima eles têm uma boa rivalidade. Eu vou no Amazonas contra o Remo com é, uma possível zebra
dentro dessa rodada. Vamos agora conferir as principais estatísticas da Série B até esse momento: 240 jogos, 521 gols, média de 2,17 gols por jogo. Melhor ataque Chapecoense 36, melhor defesa Coritiba 16, maior goleada Avaí 5, Botafogo 0. Maior invencibilidade, inclusive a invencibilidade deste momento, da Chapecoense, com 10 jogos sem perder. Maior sequência de vitórias Novo Horizontino 5, maior sequência de derrotas Vila Nova 5, maior sequência sem vitórias Paysandu 11 jogos. Maior invencibilidade neste momento, Chapecoense, 10 jogos de invencibilidade. Maior sequência sem vitórias, Paysandu, que já tem uma sequência de 11 jogos sem vitória, agora já vive outra sequência de 7 jogos sem vitória. Então, o Paysandu com 2 marcos negativos de a maior sequência sem vitórias geral e a maior sequência sem vitórias neste momento. Conferir aqui a tabela de classificação, ela aponta neste momento o Goiás, líder 44, Coritiba 43, Chapecoense 41, Criciúma 39, é o G4. Novo Horizontino, quinto, 36, Remo, sexto, 36, 35, em sétimo, a equipe do CRB 34, Vila Nova e Cuiabá também tem 34, em décimo, o Operário com 33, Atlético Paranaense e Avaí também tem 33, Ferroviária 13ª 31, o Atlético também tem 31, o Atlético é o 15º com 28, mesma pontuação do Botafogo, e lá no Z4, o América 17º 25, Amazonas 18º 24, penúltimo, o Volta Redonda 23 e o Lanterna, o Paysandu, com 21 pontos conquistados. Classificação das últimas 5 rodadas, os times que mais pontuaram, Chapecoense, Ferroviária 11 pontos, Criciúma, Botafogo e Operário fizeram 10. Os nossos clubes aqui, o Vila Nova e Goiás 7 pontos, e o Atlético, cadê o Dragão? O Dragão está lá em sétimo, ó, com 8º. Então o Atlético foi o time goiano que mais pontuou nas últimas 5 rodadas, 8 pontos, enquanto Vila Nova e Goiás fizeram 7. Classificação das últimas 10 rodadas, o Criciúma é o time que mais somou pontos nesse período, 23. Chapecoense 22, olha a distância deles para o segundo, hein? O Operário tem só 16 pontos nesse período. Operário, Atlético e Coritiba 16, Vila Nova e Goiás 15. O Atlético deu uma subidinha ali na tabela, agora é o 12º, décimo, o tanto de time com 13, oitavo, ó, do 8º ao 12º, todo mundo tem 13 pontos. Então o Atlético está nesse bolo aí de quem somou 13 pontos nas últimas 10 rodadas. Bom, agora sim, vamos seguir aqui para você, torcedor, jogo a jogo, tá bem? Vou trazer jogo a jogo para a gente trazer os nossos prognósticos para essa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está na tela para você o primeiro jogo da rodada, que acontece já nesta sexta-feira, né? Teremos aí nessa sexta-feira o jogo entre... Agora vai, né, StreamYard? StreamYard vai com os tudos, rapaz. Agora sim, Amazonas e Remo. Jogo nessa sexta-feira, 17 horas, lá no estádio Carlos Amit. Eu coloquei o Amazonas como uma possível zebra, Ana. Então, isso é porque eu considero o Remo favorito para o jogo. E você? Eu vou ser aquela esposa traída que escolhe dar mais uma chance. Vou apostar mais uma vez no Remo. O time do Amazonas tem as suas limitações gigantescas. Por mais que o Remo não consegue fazer bons desempenhos, não consegue pontuar, mas acho que a prevalência técnica vai sobressair. Vamos ao segundo jogo, outro paraense envolvido, Paysandu e Volta Redonda, jogam nessa sexta-feira, 19 horas, lá no Mangueirão. Paysandu voltando ao Mangueirão, ó. Paysandu e Volta Redonda. E aí, Ana, tem favorito? Nossa. Aí é triste, hein, Gerli? Mas... É o último contra o penúltimo, né? Ô, gente, o futebol nessas horas ele chora um pouquinho, com todo respeito, mas eu não consigo apontar um favorito, não, Gerli, mesmo o Paysandu jogando em casa. Eu também. O time entrou em uma decadência técnica muito Eu grande. também não vejo favorito nesse jogo. Para mim, um jogo equilibrado.
Paysandu é o pior na classificação geral e também o pior mandante da competição. Então, o fato de jogar em casa não é algo que tem sido feita diferença a favor do Paysandu. Então, para mim, um jogo equilibrado entre as duas piores equipes do campeonato até agora. Vamos ao terceiro jogo, também nessa sexta-feira, porém às 21h30, lá no Couto Pereira, o Coritiba contra a Ferroviária. Este jogo, o Coritiba foi apontado por mim e pela Ana como o maior favorito da rodada. Então, é claro que a gente considera aí o Coritiba favorito. Quarto jogo, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo e Atlético Paranaense, o jogo do sábado, 16 horas. Para mim, nesse jogo, não tem favorito, sabe? O Atlético deu uma melhorada, tem um time melhor do que o do Botafogo, mas o jogo é em Ribeirão Preto. O Botafogo também vem de duas boas vitórias contra o Vila Nova e contra o Atlético e contra o Goiás. Para mim, um jogo equilibrado na cidade de Ribeirão Preto. E você? A sua balança pesa para algum lado? Eu vou fazer uso, Gerli, de uma expressão sua com a licença poética, tá? E te dando os créditos. Acredito que o Botafogo já esteja com o elástico esticado. Então, eu não vejo ele vencendo a terceira em sequência, ao contrário do Atlético, que ainda tem uma margem aí para pontuar. E tendo em vista essas últimas sequências, time por time, acredito em um leve favoritismo para o Atlético. Aí está. Agora vamos ao quinto jogo. Esse é o jogo apontado por nós como o principal da rodada. Domingo, 16 horas, Heriberto Rios e Criciúma e Chapecoense. Dois times que estão no G4. Criciúma, quarto colocado. Chapecoense, terceira colocada. Tem favorito, Ana? Difícil. Clássico, duas equipes do G4, jogo muito complicado, duas equipes, além de ser clássico, duas equipes do G4, duas equipes que vêm jogando bem nas últimas rodadas, muito bem. Então, bem complicado, mas eu principalmente por ser clássico, vou colocar um leve favoritismo ao Criciúma. Para mim, o jogo entre os dois melhores times do campeonato neste momento. Eles não são os dois que mais pontuaram, mas são os dois que rendem melhor nessas últimas rodadas. Eu vou dar também um favoritismo pequeno ao Criciúma por jogar dentro de casa, mas reconheço toda a força da Chapecoense neste momento. Vamos agora ao sexto jogo da rodada, jogo também no domingo, 18h30, lá na Arena Independência, América e Operário. Para você, Ana, tem favorito? Esse aí também é complicado, mas Operário. Não, é Operário. O América venceu o Avaí por conta de tudo, né, do que vem acontecendo nos bastidores. Só que eu também vou na mesma tese do elástico. O América venceu o Avaí com o elástico bem esticado. O Operário tem um time mais consolidado. Para mim é um jogo equilibrado, sabe, lá em Belo Horizonte. O América ainda não é confiável. O Operário é um time que tem um desempenho regular dentro da competição, né, quase sempre ocupando ali o meio da tabela de classificação. Então, para mim, um jogo equilibrado lá na cidade de Belo Horizonte. Vamos agora para o sétimo jogo. Esse envolvendo um time goiano. O primeiro, hein, Ana? Olha só, os 6 primeiros jogos não tem nenhum goiano envolvido. Os goianos estão só do sétimo em diante. Os goianos vão fechar a rodada. Domingo, 20h30 na ressacada, Avaí e Goiás. E aí, Ana, tem favorito? Avaí e Goiás, eu coloco o Goiás como favorito, por tudo que cerca o Avaí nesses últimos meses. Provável saída de Jair Ventura, crise financeira, crise técnica, e o Goiás que precisa da vitória. Então é um tipo de jogo que eu imagino que o Goiás vai investir em buscar os 3 pontos, não vai abrir mão disso. O Avaí realmente sofre todos esses problemas. A gente precisa ver como é que foi a semana lá após a derrota para o América, né? Já o Goiás também não tem conseguido bons resultados nesse histórico recente da Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos fora de casa. Eu vou colocar aqui um jogo equilibrado, sabe? Acho que é um jogo. Até acho que o Goiás tem condições de vencer o jogo, mas para mim as condições do Goiás são do mesmo tamanho das condições do Avaí. Oitavo jogo, outro goiano envolvido, esse jogo na segunda-feira, 19h30, lá no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Atlético.
Olha, Ana, eu também vou no jogo equilibrado aqui, sabia? Porque eu não vejo o Novo Horizontino como favorito. O atual momento do Novo Horizontino não o credencia ser favorito. Ganhou apenas 2 dos últimos 12 jogos. Então, para mim, é um time em decadência dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Pode reagir? Pode. Mas para mim, um jogo equilibrado, esse da cidade de Novo Horizonte. Eu concordo, Gerli, que é um jogo equilibrado e até por isso eu coloquei essa possível zebra para o Atlético. Considero o Novo Horizontino favorito pelo time estar mais, digamos, equilibrado no sentido de se conhecer melhor. Já vem um time desde o início do campeonato, o Atlético em reformulação, Novo Horizontino joga em casa, por isso esse leve favoritismo. Mas essa decadência preocupa. Então, acredito que o Dragão pode tirar vantagem. Agora o penúltimo jogo dessa rodada, na segunda-feira, 20 horas, na Arena Pantanal, Cuiabá e CRB. Para você, tem favorito, Ana? Jogo complicado. Uma carinha, um cheirinho de empate ali. Cuiabá que vem nessa derrapando, o CRB parece que vai também derrapa. É o jogo que a gente olha assim, tá com cara de empate. O Cuiabá esteve à frente do CRB mais tempo, né? Mas agora o CRB é quem está à frente da equipe do Cuiabá. Mas eu acho que por ser lá em Mato Grosso esse jogo, lá na Arena Pantanal, o Cuiabá tem uma certa vantagem sobre a equipe do CRB. Agora sim, o último jogo da rodada, o 10º jogo, também na segunda-feira, 21 horas e 30 minutos, no Oba, Vila Nova e Atlético. Aqui eu poderia também ter colocado o Vila como um dos maiores favoritos da rodada, daria uma boa disputa aí com o Curitiba, mas o Atlético que já viveu um bom momento, mas voltou a cair. Mas para mim, Ana, o Vila é bem favorito contra o Atlético. O Vila é favorito naquele dos casos, assim como o Coritiba, Gerli, que a gente fala que é favoritaço, né? E o Vila tem que assumir essa condição de ser favorito. O Atlético realmente foi uma decepção para mim. Eu esperava, quando ele teve aquela reação, eu esperava mais. E agora, novamente, na tese do elástico, estourou e arrebentou. E aí coloca o Vila nessa condição de precisar e ser favorito no jogo. A Ana gostou da teoria do elástico. E nós vamos agora aguardar os jogos, é claro, e depois a gente vai fazer a análise da rodada e a gente pincela todos esses jogos novamente, fala de todas as situações envolvendo essa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor, também deixa aí na sua mensagem os seus prognósticos. Às vezes você não quer deixar para todos os jogos, mas deixa para um ou outro. Olha, esse jogo, aquele. Fique à vontade, porque tem que falar antes, viu? Falar depois que a onça morreu, tirar foto, não adianta não. Tem que vir falar antes o que é que você acha, quem é favorito, o que resultado vai dar, fica à vontade. Mas fale antes, a gente aguarda a sua participação. Obrigado, Ana, mais uma vez por estar conosco aqui no Guia da Rodada. É um prazer, Gerli. Peço a todos aí também, né, que comentem, deixem o like, compartilhem este quadro, que para a gente é muito bom de fazer. Como sempre gosto de encerrar o Guia da Rodada, vamos em busca do melhor aproveitamento, fazer o que o professor pediu e trazer a vitória para casa. Exatamente. Vamos em busca dos 3 pontos. Fique bem, torcedor, também vai em busca dos 3 pontos para a sua vida. E até a nossa próxima